Meu cordial bom dia a todos. Nós vamos hoje tratar da lição 9. Nós vamos falar das pessoas sem igreja. E o que elas pensam, qual o conceito delas de igreja. Nós vamos falar também sobre a natureza da igreja no Novo Testamento, que é a nossa igreja, que é um organismo, que é uma organização, e vamos tratar também da importância dela. Então são temas suaves, né? Agradáveis, é uma aula tranquila, mas importante, porque nós vamos falar da casa de Deus. Então vamos lá. O texto que a própria revista escolheu é em Hebreus 10, 25, se alguém deseja acompanhar. Lá fala assim: não deixando a nossa congregação, como é do costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se nós pudéssemos colocar uma palavra-chave nesse versículo, nós colocaríamos comunhão. Comunhão é a palavra-chave, talvez, do texto inteiro. Apesar que a revista traz a palavra-chave como desegrejados, quem não está na igreja. Mas eu prefiro ver o lado bom, que é porque quem está na igreja está em comunhão. Quem está fora da igreja está sem a comunhão. E aqui lá em Neemias 10, 29, fala assim, firmemente aderiram de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, todos os seus juízos e todos os seus estatutos. Quem guarda e quem cumpre está em comunhão. A comunhão, nesse sentido de igreja, é o fruto do amor de Deus em nós. Aliás, é uma das características da igreja. Nós vamos falar isso daqui a pouco, mas porque se eu não estou em comunhão, e eu só posso estar em comunhão com os irmãos. Eu não fico em comunhão isolado. Porque comunhão é comum a todos, onde estamos dialogando, estamos ensinando um ao outro, estamos desenvolvendo os nossos dons, estamos aprendendo a sermos melhores pais, melhores mães, melhores cidadãos, melhores cristãos, enfim. E quando a gente fala em igreja, comunhão, a gente tem que entender o que é igreja e para que ela serve, qual o objetivo. Obrigado, pastor. Olha o que dos textos que eu li fala. A igreja que vive em comunhão com os irmãos não é um clube de amigos, não é uma empresa, não é uma associação humana sequer. Porque foi o próprio Deus, quando veio aqui, que estabeleceu. Lá em Efésios 4:3 fala assim, é a comunhão, a igreja, é a comunhão dos redimidos em Cristo, que compartilha a unidade do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12, 12, é o corpo de Cristo, e nós como membros deste corpo. O que é corpo? Se nós formos pegar aí uma analogia do nosso corpo, o nosso corpo, ele é um conjunto de órgãos, tecidos, é um sistema, são vários sistemas nervosos, sistema respiratório, e assim por diante. Assim somos nós, enquanto membros do corpo, cada um de acordo com as suas habilidades. Alguns conseguem vir aqui e fazer um louvor lindo como esse, um mestre da música. Outros conseguem preparar uma aula e vir aqui ministrar uma aula. Outro pastoreia. É o corpo de Cristo agindo e atuando, cada um de acordo com o chamado deste Espírito. E aqui, o texto, para quem conhece a revista, ele fala assim, e qual é a verdade prática disso? O que ele quer? Ele está dizendo aqui, que o movimento
dos desigrejados, que é aquelas pessoas que não dão a atenção devida, a importância devida à igreja, deve ser visto, e nós precisamos enxergar isso, como desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no seio da igreja. Muitas pessoas entendem que não é importante igreja. Permita-me dar um exemplo extremamente pessoal. Nós temos uma igreja em Setúbal, meia horinha de Lisboa, Portugal. Nós congregamos na Igreja Batista Renascer em Setúbal. Eu peguei o auge da pandemia lá. Fiquei literalmente preso, que lá o trem, o bicho pega. Comprei 3 passagens para me vir embora, porque comprava uma, cancelava, comprava outra, cancelava. E me permitam confidenciar para vocês, eu quase enlouqueci porque não tinha culto, não tinha igreja, não tinha comunhão, eu não podia ir na casa dos irmãos, não tinha um restaurante, não tinha um cinema, não tinha nada. E nós éramos, né? E nessa época, para piorar, eu estava sozinho. Minha família não se adaptou e veio embora antes. Eu vim trazer eles e voltei para terminar o que eu fui fazer. Mas vocês não imaginam, às vezes a gente tem uma coisa e não dá o valor devido a ela. Quando falta que a gente percebe. Eu, sinceramente, quase enlouqueci. Eu ligava a minha esposa, ficava 2 horas. Agora minha passagem é para daqui 30 dias. Estou louco para ir embora para casa. Aqui não tem igreja, não tem como eu fazer nada, não tem como eu cantar, não tem como eu ministrar, que lá eu ministrava muito. Mas foi horrível, porque me foi tirada a comunhão. Me foi tirado, eu, enquanto membro de um corpo, não podia naquele momento, e não podia mesmo, lamentavelmente, a pandemia estava no auge. Mas foi horrível, horrível. E às vezes a gente tem, como o pastor Eudes falou agora, as pessoas sequer vêm e perdem essa comunhão. Tão importante, né? Eu trouxe aqui algumas passagens que eu gostaria de frisar muito. Qual que é o significado de comunhão de quem é igrejado e não desigrejado, como é o texto? No Novo Testamento, ok? Efésios 4, 1,16. Vínculo, é o vínculo, a comunhão é o vínculo espiritual entre o Espírito Santo e aqueles que receberam Jesus Cristo como sendo o seu Salvador. Isso é comunhão. Atos 2,42, Filipenses 2,1, João 1,3. Não é uma associação de pessoas, companheiras, uma agremiação de pessoas que se reúnem. Ela é algo muito mais do que essas paredes em si. Por quê? Porque o Espírito Santo é que conosco celebramos juntos a comunhão. Essa comunhão resulta da salvação que desfrutamos em Cristo, 1 Coríntios 1,9. É a comunhão do e no Espírito Santo, 2 Coríntios 13, Filipenses 2,1. A comunhão da fé, Filemon, comunhão dos cristãos uns com os outros. Isso é comunhão em Cristo. 1 João 1,3, 6 e 7. É uma construção coletiva, onde cada um desempenha o seu papel na engrenagem do reino. Cada um é uma porca, o outro é um parafuso, o outro é um motor, o outro é o pneu. Se fosse um veículo, seria assim. Por quê? Porque é uma construção coletiva. O pastor não consegue pastorear, louvar o Senhor com os ministérios e fazer tudo, limpar a igreja. Não, ele é o corpo. Nós vamos ver que tem que ter liderança daqui a pouco. Mas o corpo é que tem que funcionar. Não é um, não é 2. Por isso que é uma construção coletiva. Como exatamente o corpo humano. É o corpo de Cristo. Cada um aqui. Uma amiga minha deu diabetes, perdeu a ponta do pé. Não anda direito agora. Por quê? Só a pontinha do pé. Porque perdeu o equilíbrio, porque o corpo ele precisa estar saudável. Cada parte do corpo precisa fazer desenvolver as suas atribuições neste corpo, né? Corpo de Cristo.
o tópico que fala assim, ó, qual é a visão e a prática das pessoas que não dão importância à igreja? O que eles pensam? A revista traz isso. Nós vimos aí determinada pessoa falar assim, num discurso, eu não preciso de padre, eu não preciso de pastor. Mas como assim? A comunhão, então, é ele e Deus e mais ninguém. Ele primeiro, não precisa de ninguém, que está errado, porque nós nos ajudamos mutuamente, nós crescemos ao virmos aqui. Às vezes uma pessoa preparou alguma coisa que serviu para você naquele momento, um hino, sensibiliza outra pessoa, um louvor bem tocado, como foi aqui, toca na gente, e é outro. Nós precisamos de entender que o corpo não é um, o corpo é o conjunto de todos nós. A natureza, lá fala assim a revista, qual a natureza, o que pensam, quais são as crenças e as práticas. Tem gente que acha que não tem que ter igreja, e se tiver, ela não precisa de organização. Isso é coisa, a revista fala que foi um erro, quando houve a junção lá no primeiro século da igreja com o Estado, é que passou-se a ter essa organização, e a partir daí a igreja ficou cheia de regra, cheia de rigor, e todo mundo tinha que fazer isso porque era do interesse do Estado. Até a igreja primitiva, que era perseguida e não podia reunir como nós nos reunimos no primeiro século, e não podia porque era perseguida mesmo. Mas ela tinha os cultos domésticos, nós sabemos, que ali funcionava como se fosse a igreja, porque em determinado momento não poderia. Aí depois veio o imperador Constantino, e, enfim, há pontos positivos e negativos, nós não vamos entrar nisso, mas sempre teve igreja. A igreja do Novo Testamento é a que Cristo veio instaurar. Efésios 4:11 fala sobre a questão dos presbíteros, dos diáconos, dos bispos. Como que eu vou manter uma organização se eu não tenho, por exemplo, hierarquia, disciplina? Eu tenho que ter um líder. Ó, você vai ministrar tal dia, eu preciso de você tal dia em tal lugar, assim nós vamos fazer uma visita. Ó, cuida do louvor, tem um líder do louvor. Porque o corpo, ele se desorganiza se não houver disciplina, se não houver liderança. Então, como que eu vou ter uma igreja que executa a sua tarefa? Aí nós estamos entrando lá na missiologia, que desempenha a sua missão aqui na terra, como comissionada que é, se eu não tenho um corpo organizado, não há meio. Lógico que não é, mas imagine uma empresa, se a igreja fosse uma empresa, e essa empresa falasse, não, aqui ninguém manda, todo mundo faz o que quiser, vai falir a empresa. Ela não vai conseguir desenvolver as suas atividades conforme deve ser, porque faz parte do corpo ter liderança, faz parte do corpo ter membros que desempenham as suas atividades de forma organizada. E esse negócio que a igreja não tem que ter essa competência organizacional, que não tem hierarquia, que não tem um presbítero, que não tem um diácono, que não tem, enfim, um missionário, que não tem um pastor, que não tem os membros, que não são nenhum desses, mas também desempenham funções tão importantes quanto, porque essa questão de hierarquia que a gente fala, é a hierarquia que a gente coloca aqui para manter a organização, mas se você estiver dentro do propósito de Deus, independe do grau de dificuldade da sua tarefa dentro desse corpo. Isso é o que menos importa. O que importa é que você está no propósito, fazendo o que tem que ser feito, em comunhão com o Espírito Santo que te diz, olha, você é para isso. O corpo precisa de você nesta tarefa, e de forma organizada. Nós temos princípios do militarismo, hierarquia e disciplina. Imagine um monte de soldado na rua, cada um vai fazer o que ele achar que deve. Tem um que ia matar, tem outro que nem ia trabalhar, o outro, enfim, ia corromper, extorquir as pessoas. Disciplina, comando.
é básico, juntou um aglomerado de pessoas, juntou um corpo, que seja o corpo de Cristo, há necessidade de haver liderança, organização, disciplina, comprometimento com a causa, que é, no nosso caso, a doutrina que nos foi ensinada há 2000 anos. Para essas pessoas, não, essas regras, isso é apostasia, isso aí é pôr cabresto nas pessoas, para elas fazerem o que alguém quer, que alguém deseja. Mas aqui ninguém está falando em desejo de homem. A verdadeira igreja fala no desejo de Deus, do que Ele quer, enquanto que nós, corpo dele, façamos. E o templo, a igreja em si, do ponto de vista físico, é apenas um instrumento. Imagine se nós não tivéssemos esse ar-condicionado, esse microfone, eu ia estar gritando aqui, cadeiras confortáveis, faz parte, até para a gente ficar à vontade na casa de Deus. Óbvio, por que não? Aqui é o lugar que nós precisamos ficar o mais confortável possível, bem. Para isso tudo acontecer, organização. Tem que ter ordem. Ou alguém não veio aqui e limpou tudo para deixar isso aqui maravilhoso assim. Claro que veio, as cadeiras todas arrumadas, o som funcionando, o sistema aqui da internet que está alcançando outras, olha para vocês verem, outras pessoas que nem aqui estão. Isso é competência organizacional. Precisa de ter. Então há um movimento anti-institucional e anticlerical, clérigo do ponto de vista de igreja. Esse ataque dizendo, não, isso aí é manipulação. Bom, se a igreja faz isso, ela não está cumprindo o propósito de Deus. Aí nós não estamos falando de igreja. Mas a igreja que nós comungamos, que nós temos comunhão, é essa igreja. É a igreja que quer cumprir a sua missão, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, na verdade, o texto fala assim, é um mito. Mito é o quê? Só blá, 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 não existe, não tem. Querer uma igreja sem liderança, sem regras, sem disciplina, porque ela não vai se sustentar. Vai criar desordem, caos, incompetência, bagunça mesmo. E não vai fazer o que tem que ser feito, que foi nos dado em comissão. Comissão aqui no sentido de, eu confio em você, como membro do corpo de Cristo. E, portanto, você vai fazer isso, 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 porque você tem disciplina, você tem comprometimento, você tem organização, você assume o seu papel de acordo com o que o Espírito Santo te comissionou, incluindo aí disciplina, hierarquia, organização. Se não fizermos isso, é insucesso, fracasso. Outro ponto, importantíssimo. O que é a natureza? O senhor fala assim, qual a natureza da igreja? Qual que é a essência da igreja? Ela foi criada para quê? A natureza dela é para servir? Para quê? Qual a missão dela? O que ela veio fazer? Qual é o desejo de quem criou a igreja? 1 Coríntios 12, 27, é o corpo de Cristo. Já começa arrebentando. É um organismo vivo e espiritual, por isso que não é humano. Não é humano. A igreja só superou e continua superando tudo, porque ela é espiritual. É muito mais do que essas paredes, muito mais do que isso. Aqui a gente só vem beber da fonte, aprender, capacitar para usar as armas lá fora. Por isso que nós precisamos desse ambiente, até para a gente aprender um com o outro. Ela existe à parte dos templos físicos, de qualquer estrutura social ou governamental humana, porque é do governo, não é humano, é governo de Deus, por isso que é espírito. O negócio é tão perfeito, me veio aqui Atos. Por que Jesus estabeleceu uma lógica que é
É só Ele para criar um negócio tão fantástico. Avaliem comigo. É uma sequência brilhante. Deus veio e criou. Jesus desceu, salvou, subiu, mas mandou o Consolador. Olha a sequência. E é esse Consolador, é o Espírito que nos capacita, que nos orienta, que nos dá discernimento, que nos dá sabedoria, que nos dá força para fazer o que precisa ser feito. 1 Coríntios 12, como o corpo, que é um organismo vivo, organizado, a igreja também deve possuir uma organização. Mesmo porque você imagine, se nós estivéssemos aqui hoje recebendo uma visita e ela chegasse, a igreja toda suja, mal cuidada, o ministrante com tênis tudo sujo, aquela lambança, mas não pega bem. Organização é o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo. Porque quando nós nos organizamos, nós damos à igreja integridade moral. Olha, esse povo é bom. Olha para você ver, olha, além de organizar bem a igreja, vocês podem ver que são pessoas bem-sucedidas, são pessoas prósperas. E aqui nós não estamos falando de prosperidade financeira não, porque prosperidade financeira é um desdobramento da prosperidade que Deus dá para nós. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Nós, enquanto igreja, ao sermos organizados e sermos um corpo, nós, assumindo esse compromisso, a gente dá um testemunho. E se formos cristãos autênticos, irrepreensível à luz das pessoas que nos veem. Isso tem a ver com discurso e prática. Não adianta só falar. A prática tem que seguir. Coerência. Exemplo coerente. E isso tudo nós vamos conseguir se nós tivermos comando, direção, regras estabelecidas que nós submetemos por acreditar. Nós acreditamos que o nosso Senhor Jesus veio e fez e falou para nós fazermos, e fazemos não porque alguém me disse, eu faço porque eu acredito. É o melhor para mim, para minha família, para minha descendência. Entender que sem isso eu estou perdido, como foi o meu exemplo lá em Setúbal. Quase enlouqueci lá, sem a igreja. Eu peguei essa ministração de outra, mas penso que cabe bem aqui. Tem muitas passagens, eu vou ser bem ligeiro, porque senão a gente... 5 expressões da comunhão em Cristo na igreja. Como se vê isso? Como que nós podemos perceber, na prática, que a nossa igreja, de fato, está em comunhão e está desempenhando as atividades para a qual ela foi criada? Amor fraternal, são pelo menos 8 passagens. É o amor e afeição entre irmãos. Amai, tudo são passagens. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amar o irmão na fé em Cristo. Honrá-lo, ser sincero, compassível, afável, misericordioso. Levar as cargas dos outros, Romanos, Pedro, Colossenses. São várias passagens. Se nós estivermos fazendo isso, unidade, fantástico isso aqui. João, Paulo, vários falaram sobre isso. Jesus pediu ao Pai, olha essa frase, tanto que ela é espetacular. Unidade da igreja, que nós somos um corpo, com vários membros, mas somos um corpo. Qual o corpo? Corpo de Cristo. Jesus pediu ao Pai que todos, se dirigindo a nós, sejam um, como tu, ó Pai, o és
em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Cara, olha o resumo. Isso aqui é um português exímio, né? Preciso, que ele sintetizou tudo. E aqui João 1, 7, 21. Esse corpo, essa unidade, ela é includente, ou seja, inclui, e da mesma forma, ela é excludente. Por quê? Porque também exclui. Você quer ver? É possível somente entre os que nasceram de novo. Eu acredito. Eu sou nova criatura porque eu acredito. Eu estou incluído neste corpo. Ao contrário, eu posso não receber a Cristo e não participar da comunhão. Eu estou excluído, desde que eu não nasça de novo. É a nova criatura que a gente tanto fala. Terceiro, filantropia. E aqui agora nós vamos falar de dízimos e ofertas, e tem gente que não gosta de falar disso. Amor. Nós falamos isso na aula segunda para trás aí. Que a igreja, lembra que nós falamos igreja integral, questão social, os problemas sociais, a fome, a miséria, a ignorância. Quando a gente fala em filantropia, mas nós vamos levar comida para uma família que está passando fome, não precisa de dinheiro, não? Ou o arroz sai do céu e cai aqui. A igreja precisa, até para desenvolver as suas atividades, para fazer a filantropia. A igreja não tem recurso. Quem que é a igreja e quem oferta os recursos para a igreja desempenhar a filantropia? Nós. E quem tem amor, faz. Porque a igreja tem um papel social também, nós vimos isso na aula passada. Ela é comissionada para diminuir, pelo menos, o sofrimento de algumas pessoas que, enfim, passam necessidades físicas, não estou falando nem de espírito aqui. Amar para com todos, isso é a filantropia. Tito 3,4. Trata do incomensurável amor de Deus pela humanidade, o amor divino para com o homem, o partir o pão, porque o homem, quando está cheio, cheio aqui eu vou falar de espírito, ele transborda. E ele transborda não só espírito, mas transborda em ação. É um missionário que está sendo massacrado, às vezes até morto em países, nós vimos isso aqui também, as mortes, que a igreja patrocina ele com os dízimos. A igreja mantém uma pessoa em um país de incrédulos, que recebe a palavra, mas ele precisa, esse pastor que está lá, esse missionário que for, ele precisa de apoio. Como é que ele vai largar tudo aqui? Ele já está fazendo muito mais do que é de se colocar à disposição, que é o mais difícil. Largar tudo e aí nós, como igreja, temos o dever de ajudá-lo. Aqui, em determinado momento, fala: o amor divino impulsiona a prática de boas obras. Efésios 2, 8, 10. Eu pus aqui um acréscimo. O amor é uma mola, né? Como se fosse uma mola propulsora, que nos impulsiona, joga para frente, a agir. Não, eu preciso melhorar como cristão, eu preciso estudar mais, eu preciso melhorar mais na música. Eu preciso ir para frente. A Bíblia está dizendo, o arado só vai para frente, o arado não vai para trás. Quarta, comunidade. É a comunhão que eu falei, Atos 2, 42. Perseveravam na comunhão, lá na igreja do primeiro século, mesmo com todas as adversidades. Cruz, pé de cabeça para baixo. Morte violenta, decapitação. Firmes. Por quê? Olha só isso aqui. Porque o corpo compartilha o mesmo interesse. É um só.
O corpo é um só, o objetivo é o que foi deixado para nós enquanto comissionados. E nós precisamos compartilhar esses mesmos interesses. Olha lá em Atos 4, 31, 32. A comunhão do Espírito Santo os enchia. Assim deve ser a comunidade cristã autêntica. Não há meio sem o link com o Espírito Santo. Porque Ele é que faz. Nós somos instrumentos. Eu me coloquei à disposição para estar aqui ministrando. Falei para o meu filho agora há pouco, ele preocupado. Falei, filho, você já fez a sua parte. Cara, essa semana, pastor, ele jejuou 72 horas na água. Estudou. Se preocupa, filho. Já deu certo. A comunhão de Jesus Cristo é a expressão do amor divino e fraternal e deve reger, olha o termo, relacionamento. Esse relacionamento aqui, ó. Eu consigo ofertar alguma coisa boa, o meu irmão também pode me ofertar alguma coisa boa. E esse relacionamento nos faz crescer. Comunhão com o Espírito Santo é fraterna, ela é amorosa, transforma as pessoas em cristãos autênticos por meio deste convívio, desta comunhão. E aqui, não menos importante, por que da igreja? Qual a necessidade da igreja? Esses dias eu, ouvindo uma ministração, alguém disse assim, ai do mundo, se não fosse a igreja. Se o mundo está como está e não está pior, é por conta da igreja, que nos alimenta, que nos traz esperança. Aliás, a esperança que a igreja traz, para começar, ela é eterna. Para começar, eu te dou esperança de vitória. Mas que dia? Sempre. Até a eternidade. Onde mais nós temos isso? Pergunta aqui. Não tem em outro lugar. Nenhum organismo criado pelo homem te oferece isso. Essa esperança no eterno. Efésios 2,19. Como família de Deus, olha o nome, família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça, a liderança maior. A partir dele nós organizamos o resto. E vamos recortando aí com os seus papéis, cada um à sua maneira, cada um à sua habilidade, o seu dom. Me permito citar, eu nasci num berço cristão. A mamãe é uma mulher de muita oração, muito mais que eu, 1000 vezes. Mas qual a importância dela nesse cenário aí que você está querendo desenhar aqui? Imagine se ela não fosse. Primeiro que eu não estava aqui, possivelmente, porque ela plantou a semente. E olha a questão geracional, tem mais semente. Está vindo? Possivelmente, esse é o meu desejo, outras sementes virão da semente que eu estou germinando. E a igreja é só mantida por isso. É uma questão geracional. O que eu estou ensinando para o meu filho? Ele vai aprender o que eu ensinar. Olha, a semente nasceu daqui e veio crescendo. E possivelmente ele vai ensinar os mesmos valores para os filhos dele. E assim sucessivamente. Foi assim que a igreja se manteve e se manterá.
Então você fala assim, mas a sua mãe é dona de casa, e é mesmo. Mas olha só a importância do papel dela. Mas ela é só uma dona de casa. É a comissão dela. Adora cozinhar, receber os filhos, os netos, fazer oração, cantar. É a comissão dela. Ela não nasceu para ser uma pastora mega importante, mas está no propósito, está feliz, isso é que vale. E cumprindo. E cumprindo. E quantos outros que nasceram para ser grande e não estão no propósito? O que adianta? Tem propósito, tem chamado, é comissionado, sente, mas não faz. A importância não está no tamanho, na visibilidade da comissão. A igreja se mantém, não é só com grandes líderes, tem que ter, claro, acabamos de dizer, organização, liderança, disciplina, hierarquia. Mas os membros, como por exemplo a senhora do lar, desempenha um papel mega importante, como rainha do lar, ajudadora, dá equilíbrio, maridão acelerado, aqui ó. Papel dela, comissão dela. E a grande questão é você se enxergar. Se enxergar que eu digo assim, mas eu sou só dona de casa. Mas você olhar para você, não. Eu sou dona de casa, porque Jesus quis assim, eu me sinto bem assim, estou no propósito, formando meus filhos, que vão formar meus netos, meus bisnetos, e toda a minha geração será próspera. Toda a minha descendência. Efésios 2, 15, 16. Olha o sentimento de irmandade que a igreja traz. Respeito, reconhecimento mútuo entre nós. A integração, me permita, hoje eu estou mais devagar, estou divagando mais, eu estou percebendo que estou saindo aqui, mas tem tudo a ver com o que eu vou dizer. O último curso que eu fiz, eu estou lançando um livro agora, ele fala sobre rede, sobre integração. Eu vou lá na política pública que a gente estuda, a rede, para produzir uma política pública eficaz. O que é rede? Rede são vários nós que juntos formam uma rede. Permita-me dar um exemplo para depois voltar aqui para a igreja. A política pública de segurança não faz só com polícia. Eu preciso de uma rede de políticas públicas na área da saúde para tratar o dependente químico, para ele não roubar, para comprar droga. É da saúde. Eu preciso de uma escola eficiente para o menino, educação, porque ele sai da escola, que é ruim, ou não tem, e vai para a boca de fumo ser morto. Política pública de educação, olha a rede. Assim é a igreja. Cada um é um nozinho dessa rede. E aí ela vai crescendo forte, integrada, que é o termo que eu puxei, tudo isso aqui que eu estou dizendo. De forma integrada. Cada um é um nozinho. E cada um desempenha as suas atividades. Olha a necessidade da igreja nessa questão. Nós almoçamos fisicamente, porque nós precisamos de alimento para nos manter em pé. Mas é na igreja que a gente faz um banquete espiritual. Aqui nós nos alimentamos espiritualmente. E a partir daqui, reverberamos, jogamos para fora aqui das paredes da igreja, aquilo que nos foi dado como alimento espiritual. Vocês devem concordar comigo que a única coisa que nos preenche, do ponto de vista estar saciado, não estou falando de fome, comida, é esse alimento espiritual.
estamos sempre correndo atrás do vento, se não estivermos buscando este alimento, porque é a única coisa que nos preenche de verdade. Quem aqui já sentiu assim, nossa, mas eu estou tão bem com Deus, estou tão feliz, eu fui alcançado, eu sou filho. É só isso que nos preenche. Ou alguém aqui já se sentiu preenchido porque comprou uma Ferrari? Acho que ninguém comprou uma Ferrari aqui. Mas por que comprou um carro zero? O carro vai ficar velho. Você vai querer trocar ele ano que vem. Agora, esse enchimento espiritual, não. Ele é inesgotável. Você quer um trem físico aqui hoje, mas você quer outro. Agora eu quero uma casa maior. Não, agora eu quero um carro 6 cilindros, 4 cilindros, não quero mais. É correr atrás do vento. E a gente corre. Sabe o que é correr atrás do vento, né? Perda de tempo. Gasto de energia. Sem nenhum sentido. Paulo, Efésios 3:10. É a família que Deus criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus chegue às pessoas, alcance as pessoas. É a forma que Deus, é o instrumento que Deus falou assim, ó, eu vou criar um corpo, eu sou o cabeça, vocês são os membros, porque nós precisamos alcançar todo mundo e dizer dessa boa nova. A igreja, essa é a missão, a maior missão, tem muitas, mas essa é da essência, é da natureza da igreja. Pedro, 1 Pedro 2,9. Pedro diz que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Trazer luz ao mundo, trazer esperança ao mundo. Fazer você que está desesperado, acalme-se. Diante do seu problema, há um muito maior que ele. Tenha fé, esperança, certeza da vitória. Levar isso para as pessoas. Então, eu vou usar a rede aqui de novo. Ó. Essa rede, nós, igreja, que é formada por esses elos tão fraquinhos, somos nós, né? Tão cheio de problema, cheio de defeito, falha, de todo jeito, uma vergonha às vezes. Mas quando estamos em comunhão, que formamos a rede de Cristo, aliás, tem a ver com peixe, hein? Rede, peixe, tudo a ver, dá para fazer uma ministração sobre isso, hein, pastor? Nós nos tornamos alimentados, nós sentimos pertencentes, isso é importante. Eu pertenço, a quê? Ao corpo de Cristo. Por quê? Porque eu fui comissionado. E alguém pode dizer para você, mas quem é você? Um dia desse você estava isso e assim. Exatamente. Eu sou isso aí tudo que você está dizendo. Mas eu fui alcançado. E agora o meu caminho é esse, ó. Eu vou fazer parte dessa rede aí. Eu fui chamado. E imerecidamente, com toda certeza, eu faço parte. Eu pertenço. Isso é muito importante, muito importante. E isso acontece, isso também não é menos importante, de dentro para fora. Vamos fazer uma analogia entre pessoa e igreja, pessoa física, nós. Eu não consigo repercutir tudo isso que eu estou dizendo, se eu não sentir aqui dentro. Pessoa física. Espiritualmente alimentada. Assim como também, se a igreja não tiver um espaço organizado, de novo, a organização, o organismo é um órgão espiritual, mas é, onde nós possamos estar aqui nos alimentando, para depois, de dentro da igreja, para fora da igreja, reverberar essas verdades. Imagina a importância disso. Então, eu pessoa, venho para cá, para o corpo de Cristo, dentro da igreja, me alimento, e a partir daí, estando alimentado, aí sim, espiritualmente, eu vou lá para fora para o combate.
Por isso que Paulo fala, combati o bom combate. Paulo só combateu o bom combate, por quê? Porque ele estava alimentado espiritualmente. Aqui tem o termo, razão, do texto, razão. A razão da igreja existir, além de promover adoração, companheirismo, integração, está desempenhando a sua mais nobre missão, que é pregar a salvação para as pessoas. Aí nós entramos de novo em missiologia, que é um tema que eu gosto. Quem puder fazer teologia aí, vai estudar missiologia, por exemplo. É muito, muito instigador, eu diria. A igreja pode existir dentro de um templo. Estamos aqui. Mas a sua missão só se completa fora dela. Essa é a razão dela. Vocês acham que nós vamos ter uma igreja aqui, vamos fechar as portas e somos nós e pronto? Primeiro que quem conhece o amor de Cristo transborda. Adoro esse verbo. Adoro esse verbo. Acho que quase todas as vezes que eu venho falar alguma coisa, eu falo sobre transbordo. O transbordo significa que eu estou cheio. Ou você acha que o amor de Cristo cabe dentro de você? Conhece Ele. Conhecendo Ele, você vai transbordar, não tem jeito, faz parte. Não cabe. Nenhum de nós não comporta um amor tão grande. Vai sair gritando. Vai fazer alguma coisa. Vai se sentir cobrado, devedor, e até envergonhado por fazer tão pouco, tendo recebido tanto. A igreja como testemunha da salvação. Não existe igreja dentro de 4 paredes. Do ponto de vista missiologia, ela sai das 4 paredes, alimentada para repercutir as suas verdades. E aqui, teve uma ocasião lá na sede, que nós desenvolvemos, já tem muitos anos, nós desenvolvemos um estudo sobre Neemias. Neemias, para quem gosta de estudar estratégia, é interessante, né? Vai ler Neemias. Ah, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Tem que ter estratégia. Ou alguém chega em algum lugar sem saber para onde vai. Eu posso querer chegar ali, mas se eu não souber para onde eu vou, e como que eu vou chegar lá? Eu vou de avião, eu vou de ônibus, vou de carro, vou de a pé, vou de quê? Eu tenho que ter estratégia. E ao estudar Neemias, eu trouxe para cá, e não estando na revista, eu penso que é pertinente. Neemias, quem vai ler a doutrina de Neemias, ele é conhecido como o estrategista de Deus. Só você ler o livro, você vai ver, livro pequenininho, mas de um ensinamento muito profundo. Segundo as pesquisas que eu fiz, Neemias foi exilado, assim como tantos. 139 anos de muros destruídos. Jerusalém foi invadida, destruída, o povo levado preso, cativo. Ele foi um deles. Aí você fala assim, mas aí nós sabemos que ele virou copeiro do rei, e ali vivia da mordomia dentro do palácio. E não tinha que preocupar com nada, porque você imagina o copeiro do rei. Cuida das comidas do rei, ele vai comer antes, não vai? Até para experimentar, se não está envenenado. Ou seja, o cara estava no banquete, na mordomia, gozava da confiança do rei. Mas Neemias se incomodou. E aí eu fui estudar algumas palavras-chave que se encadeiam até ele chegar na construção dos muros. Ah, foi do nada. Não, vamos pôr um tijolo aqui. Não. A construção foi obra de Deus, ela nasceu primeiro no espírito de Neemias. Ele teve uma estratégia desenhada não por ele, eu vou provar para vocês. Se vocês leem o livro, vocês vão perceber que essa sequência, ela é exatamente como eu estou aqui, eu só estou resumindo. Primeira coisa, nós acabamos de ver como se expressa a igreja. Amor, por que não acrescer compaixão, vontade de ajudar, se sentir
apto, capacitado para fazer algo. Então tá, o estrategista de Deus, como que ele fez? A primeira coisa que ele fez, preocupou com os outros. Ele estava na terra que invadiu a dele, foi levado para ela, na mordomia, mas ele preocupou com os irmãos dele, que estavam lá na miséria, numa terra destruída. E passaram-se os anos. E aqui, se você for ler Neemias, sugiro, viu? A destruição lá não era só física de muros de cidade, não. Levou os profetas, levou todo mundo, levou as pessoas mais inteligentes, as que mais conheciam, moralmente destruída. O povo judeu, moral baixa, subjugado, levado, presos, que ficaram destruídos. Não estou falando de muro só. Então ele teve dó das pessoas, o coração condoeu, compaixão, amor. Aí lá fala assim, quando isso aconteceu, o coração dele chorou e ele lamentou. Olha a sequência, hein? Onde vai na vitória, 52 dias só. Nossa, em 52 dias. Mas ele ficou meses se preparando, meses. E a preparação passou também pelo aspecto físico, porque ele conseguiu o apoio do rei, para conseguir material para construir o muro, foi planejando. Ó. O livro fala tudo isso. Até mesmo no caminho dele, ele levava as cartas do rei, e o rei tinha moral, né, poder. As pessoas atendiam ele, e ele chegou lá já com arsenal para construir o muro. Tudo estratégia preliminar. Mas antes de tudo isso, preocupou com os outros. Teve compaixão, chorou, lamentou. Teve uma postura espiritual, jejuou e orou durante 4 meses. Ninguém está falando em muro aqui ainda. Possivelmente nessa época ele nem sabia o que ele ia fazer. Ele estava jejuando e orando para Deus lhe dar uma estratégia. E nós queremos a vitória sem estratégia. Eu quero ser doutor. Eu quero passar num concurso. Que bom, parabéns. Já é o primeiro passo. Mas você tem uma estratégia? Postura espiritual, persistência e resiliência. 4 meses. Deus me diga o que eu devo fazer. Meu coração está conduído, os meus irmãos estão sofrendo. Depois eu vou assim, eu preciso reconstruir a cidade. Aí entrou foco. Adoro falar sobre isso, porque ninguém consegue chegar a lugar nenhum se não tiver foco. Eu quero ser um bom cristão. Foca. O que você vai ter que fazer? Qual a sua estratégia? Foco definido. Neemias foi específico, em orar de forma direcionada aos filhos de Israel. Quero ajudar meus irmãos, que estão lá. Eu estou aqui numa boa, mas eu não estou bem. Por quê? Porque os meus irmãos não estão. 5º, assumir posição. Adianta eu sentir tudo isso aqui? Adianta eu jejuar, eu orar, ter estratégia, mas não fazer o que tem que ser feito? Não. É um passo importante. Você não vai chegar lá onde você quer sem ter estratégia, sem ter foco. Mas você precisa assumir a posição. Um amigo meu fala assim, há custos. Você vai pagar o preço? Há custos. Neemias assumiu a culpa e confessou os pecados seus e dos filhos de Israel. E por que aconteceu? Nós sabemos por que houve as 2 invasões no norte e no sul. Desobediência. Aí você fala assim, não, mas Deus foi mal com o povo. Mas o povo plantou tempestade, e colheu. Ele assumiu o erro dele, assumiu os erros dos irmãos, pediu perdão, falou assim, agora nós temos que reconstruir, porque nós fizemos besteira. Oração confiante. Olha só, ele era só um copeiro do rei, não sei se vocês sabem, ele virou governador. Sabiam disso? Tudo bem, ele era só o copeiro do rei. Vivia na mordomia. Por ter se colocado à disposição, Deus honrou ele e botou ele como governador do povo dele. O que nós tiramos só com esse fato? Vou voltar lá na minha mãe, dona do lar. Não importa a sua posição social. Se você orar, jejuar e pedir a Deus o que você deseja, estando no centro da vontade dele,
Ele vai te ouvir. Oração confiante. E aqui, por último, depois de tudo isso, ó, só de jejum foram 4 meses. Aí sim veio o resultado. Um homem de resultado. Mas antes, estratégia, foco, oração, jejum. Vamos partir para as conclusões. As conclusões é o que nós já dissemos, só que são pequenas máximas, vamos pôr assim. É um mito dizer que a igreja não precisa de organização e liderança estabelecida. Ela precisa, sim, até para sobreviver e muito mais, conseguir executar a sua tarefa, a sua missão. O objetivo é cumprir a missão que Ele nos chamou. Esse é o objetivo. A razão, Deus criou a igreja com um propósito de ser sua família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Somente como membros comprometidos em comunhão. Em comunhão. Quantas pessoas, não sei se aqui, mas possivelmente em muitas igrejas isso aconteceu. Com a pandemia a pessoa não ia para a igreja. Ela ia trabalhar o dia inteiro, ficava na rua o dia inteiro, todo dia. Mas não podia vir na igreja domingo, porque o Covid podia pegar ela. Aí não morre de Covid, mas morre de depressão, né? De tristeza, de vazio espiritual, porque não está em comunhão, não vem se alimentar espiritualmente. Somente como membros comprometidos em comunhão é que a obra da igreja de Cristo poderá cumprir integralmente a missão que lhe foi confiada. Não existe outra forma. Na Nova Aliança, Novo Testamento, a igreja somos nós, isso aqui é bacana, hein? Anunciantes do concerto com C, da harmonia que Deus planejou para nós. O papel de anunciar o evangelho é nosso. No passado era do judeu, povo de Deus, mas agora é o cristão, hoje. Comunhão com Deus e uns com os outros, participando, por exemplo, da Santa Ceia do Senhor, 1 Coríntios 10, 16, 11, 33, ilustra o tipo de relacionamento fraternal e espiritual que deve haver entre os filhos de Deus, que é na igreja, tem outro lado. Aqui vê incumbência, esse termo, cai bem aqui. Incumbência, somos o povo do concerto na atualidade. No Antigo Testamento era um. Na Nova Aliança, nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, comissionado para tal fim. Ponto. Com propósito claro. Só estudar. Vai saber, vai ler a Bíblia. E continuadamente avaliado à luz da vontade de Deus. Como que faz isso? Sintonia com o Espírito Santo. Também não tem outro. Ter contato, isso aqui, relacionamento íntimo conosco, com Deus, para poder receber e ter capacitação, sentir-se empoderado, pertencimento, eu faço parte, portanto, eu estudo, eu conheço, e através da sabedoria divina, eu usufruo do conhecimento que eu aferi, estudando, participando dos cultos. Porque sabedoria é a capacidade que nós temos de usufruir, usar o conhecimento que nós temos. Porque o conhecimento só, por si só, é bom, claro que é. Mas eu preciso ter sabedoria para usá-lo em meu benefício, em benefício dos que estão à minha volta, em benefício da minha descendência, até. E para isso nós precisamos estudar, ler, ouvir as ministrações, sermos alimentados. E aqui eu vou acrescer o último termo para finalizar. Para nos tornarmos, inclusive para nós mesmos, legítimos. Legitimidade é um negócio. Como que eu vou ser um bom cristão se eu não me sinto legítimo?
E aí entra uma questão interessante, porque essa legitimidade, quem te dá não é mesmo você, porque nós erramos tanto. A legitimidade é a comunhão com o Espírito Santo. Fala assim, não, eu te legitimo como filho, herdeiro, mas eu sou tão fraquinho, mas é você que eu quero. Eu amo é você. Pertencimento também cabe aqui. Sentimento de pertencimento, eu pertenço. Mas eu não mereço. Mas eu sei que eu pertenço. Eu estou legitimado. Tem mais coisas, mas eu acho que o tempo... De qualquer forma, acho que é uma reflexão importante. Já vou finalizar, vou me abster do resto ali. Nós, às vezes, não damos valor às coisas que estão fáceis. Nós vimos aí o número de cristãos mortos na aula passada, por serem cristãos, em países ditatoriais de esquerda, que matam os cristãos. Matam mesmo. O próprio Estado. E aqui nós temos uma igreja do lado da nossa casa, confortável, agradável, café da manhã farto, tudo preparado para nós, e às vezes a gente não dá o devido valor. Mas vai entender o ser humano, né? Então é uma reflexão. Nós precisamos saber a importância da igreja para o mundo, para mim, enquanto pai, enquanto filho, enquanto profissional. Corpo de Cristo, valor único, unidade. Nós precisamos lutar pela nossa igreja. Ontem a minha irmã, que fervorosa tanto quanto a minha mãe, comentando sobre política, ela falou assim, você percebeu que nós cansamos de ficar calados? Todo mundo falava da igreja, falava de cristão, falava, a gente ficava calado. Você percebeu que nós cansamos de calar a boca? Observe se não tem uma dose de razão. Por quê? Ué, a igreja está sendo chamada à responsabilidade, velho. Defenda aí o que é certo. Põe a boca no trombone. Inúmeras declarações de pastores que nós conhecemos, duras. Posição a favor da igreja, dos valores que nós defendemos. Ela ainda falou assim ontem, a gente ouvia calado, eu mesmo já cansei. Agora eu falo mesmo, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com isso. E ela estava no óleo. Pronto. É isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Domingo abençoado para todos.